Olá pessoal, eu vou apresentar aqui uns slides que eu utilizo em sala de aula, então como vou colocar de material de apoio aí para vocês, eu vou dar uma explicadinha de como que tem nele e como que você vai estudar ele. Geralmente eu uso ele em sala, mas eu faço alguns exemplos numéricos e depois eu apresento ele. Mas como a gente vai fazer exemplo aqui, eu vou fazer em outro vídeo, só vou apresentar ele primeiro para vocês. Então o nosso assunto é quádricas, né? E o objetivo é, você vai ter equações, então você vai identificar o que são essas quádricas, ou que tipo de quádrica que é, porque elas vão ter nomes, né? Cada equação vai se referir a algum tipo de quádrica. E a gente vai fazer alguns esboços através de interseção com planos, né? Que eu vou chamar de cortes. Então, a definição é a seguinte. Uma quádrica ou superfície quádrica é uma superfície que é dada por uma equação desse tipo. Então você percebe que no máximo você tem grau 2 aqui, é x quadrado, y quadrado, z quadrado, aí você tem aqui um termo misto, mas é x vezes y. Tem grau 1, você soma, vai dar grau 2. Você não vai encontrar x, y, z, que isso aí seria grau 3, ou x ao cubo, etc. Então é quádrica, porque as expressões aqui tem no máximo grau 2 e envolvem as três variáveis, né? X, y, z. Então é o análogo das cônicas, que as cônicas eram expressões quadráticas, mas envolviam duas variáveis. Agora a gente vai para o espaço, tem três variáveis. Tá? Então tem várias letras aqui, são todos números reais. Então, por exemplo, né, eu poderia ter aqui 2x² mais 3y² menos xz igual a 4, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de quádrica. Vamos olhar ali no GeoGebra e ver o que isso aí formaria. Que desenho que isso forma, na verdade. Bom, eu coloquei a equação 2x² mais 3y² menos xz igual a 4 e eu tenho esta figura aqui, esta é quádrica. Isso aqui é chamado hiperboloide de uma folha. Tudo bem? Você vê que ele está meio tombadinho aqui com relação ao eixo Z, né? Então ele está meio rotacionado. E isso é devido a esses termos mistos que aparecem aqui na equação, x, z. Nós não iremos trabalhar com esse tipo de equação que envolve termo misto. Então a gente vai trabalhar com equações que não têm esses termos, né? Eles são quádricas centradas, ou quádricas cêntricas, que a gente chama, que são quádricas que têm centro. Então essa aqui é uma quádrica que tem centro, né? Ela tem aqui, vou dizer que esse eixo, que esse ponto aqui é o centro da nossa quádrica. E tem quádricas que não vão ter centro. Por exemplo, pensa na parábola, né? A parábola é uma figura que a gente não falava de centro da parábola e falava de vértice, né? E, por exemplo, mas a elipse, a hipérbole e as circunferências a gente falava do centro delas. E uma outra coisa, nós não iremos trabalhar com quádricas transladadas. Então, por exemplo, deixa eu pegar outro exemplo de quádrica aqui. Vou fazer aqui uma esfera, por exemplo. Né? Ela vai ser... Então aqui eu tenho colocar ela de raio 4. Por exemplo, tem uma esfera, deixa eu omitir essa aqui. Essa é uma esfera, ela é centrada na origem, então é uma quádrica cêntrica. E, por exemplo, eu poderia pegar essa mesma esfera e deslocar ela e colocar outro centro. Né? Ela vai ser uma outra figura. Então aqui vamos só reescrever ela com outro centro. E o que a gente vai obter? Vamos ver aqui. Colocar o mesmo raio, né? Então é uma cópia dessa esfera, mas ela está deslocada. Tem outro centro. Nós iremos trabalhar com esse tipo de equação também. Então nossas figuras, quando tiver centro, vai estar centrada na origem. E os vértices vão estar na origem, mas os vértices vão estar na origem. Então vamos cair em dois tipos padrões de equações, né? Equações reduzidas de quádricas. Então vamos voltar lá para os nossos slides. O que acontece é o seguinte, a gente vai ter uma equação, e pode ter quádrica desse tipo, por exemplo, a gente viu que é um hiperboloide de uma folha e ele está rotacionado, mas existem mudanças de variáveis, coloca outros sistemas de coordenadas, e você consegue fazer com que essa figura fique com o centro na origem e não tenha rotação nenhuma. Então, a partir dessas mudanças, o que a gente chama de transformações, a gente pode dizer que tem dois padrões de equações. As quádricas cêntricas são quádricas desse tipo, então aparece aqui x², y², z² e uma constante no máximo. Então não tem termos mistos e nem x, y, z termos lineares de grau 1, certo? E as quádricas não cêntricas são aquelas que aparecem uma variável em grau 1, que é aqui no caso está aparecendo a z, e eu tenho outras variáveis aqui, x² e y². Claro que poderia ser x de grau 1 e o y² e z², ou então o y de grau 1 e x² e z². Aqui é só um exemplo, mas as equações desse tipo vão ser as não cêntricas e aqui são as cêntricas. Então vou mostrar para vocês primeiro as cêntricas. Então a gente está aqui com as quádricas cêntricas. E suponho que todo mundo aqui seja não nulo, tá? A, B, C e o I também não.
Então você pode dividir toda essa expressão, deixar um, né, de um lado, e eu posso reescrever ela da seguinte forma. Tá? E aqui eu recaio em alguns casos. Estou supondo que tudo é diferente de zero. Esse ABC aqui, imagine que eu posso, né, eu isolo o i, divido tudo por i, ponho tudo para baixo do x quadrado, y quadrado, z quadrado, aparece dessa maneirinha aqui. Tá? Eu não falei nada do sinal do a e do b, então isso aqui pode ser positivo, negativo, tudo bem? Dependendo aí de quais sinais que eu tinha. Então, eu caio nesses modelos aqui, e o que a gente vai estudar agora é que tipo de figura forma quando eu vou trocando o sinal. Então, por exemplo, eu posso ter uma equação desse tipo, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1, tá? Ou eu posso ter uma equação desse tipo, menos x quadrado menos y quadrado mais z quadrado igual a 1. Ou poderia estar tudo dividido por 2, ou aqui dividido por 3, ou aqui raiz de 7. Enfim, é esse tipo de equação, esse tipo de exemplos que a gente vai trabalhar. O nosso primeiro exemplo aqui é o elipsoide. Aqui acho que está faltando um acento. É o elipsoide aqui. E a equação dele é quando todo sinal é positivo. Tá? Tem aquela equação geral que eu mostrei para vocês. Todos os sinais lá são positivos e a gente vai ter uma figura dessa forma. Tá? A figura tem 6 vértices. Tem os vértices com relação ao eixo x, com relação ao eixo y e com relação ao eixo z. E o que está mostrando no slide aqui é quais são esses pontos de interseção. Então, como é que a gente faria, né, para falar assim, essa figura toca o eixo z em tais pontos? Bom, como são os pontos que estão no eixo z? Só no eixo z. Eles são pontos da forma 0, 0, z. Ou, né, são pontos cujas coordenadas x igual a 0, y igual a 0, tudo bem? E o z é o z vai dar a altura aqui. E se eu quero saber se o meu ponto, né, quais são os pontos que estão no eixo z e na superfície, então eu quero saber os pontos que satisfazem essas três equações. X igual a 0, y igual a 0 e a equação dada lá, né? Vamos colocar aqui, vou chamar essa equação de estrela. E a equação estrela. Aí como é que você verifica então? Bom, se o ponto satisfaz essa equação, beleza. Mas ele tem que ter x igual a 0 e y igual a 0. Então eu venho aqui e substituo x igual a 0 e y igual a 0. O que eu vou obter? Eu vou obter 0 mais 0 mais z quadrado igual a c quadrado. Isso é igual a 1. Isolo z. Z quadrado igual a c quadrado. Então isso implica que z é igual a mais ou menos c. Então eu tenho que os pontos que estão na superfície e no eixo z ao mesmo tempo são pontos da forma 0, 0, x igual a 0, y igual a 0, ou c, ou 0, 0, ou menos c. Então é assim que eu determino os vértices aqui no caso do elipsoide. Tudo bem? Então vamos prosseguir aqui com a nossa análise. A gente faz mais algumas interseções. Aqui eu fiz interseções com os eixos, agora eu vou fazer com os planos coordenados. Tá? Bom, como eu estou falando estou explicando aqui o que está no slide, né? Eu coloquei aqui no slide depois do desenho algumas propriedades, algumas coisas que a figura, ou que a quádrica satisfaz, né? No caso, as propriedades que ela tem. Tá? A superfície, ela é simétrica em relação a todos os eixos coordenados, todos os planos coordenados e a origem. Então isso aqui eu expliquei num outro vídeo, né? O vídeo anterior a esse, tá? No outro vídeo, o que significam essas palavrinhas aqui, ser simétrico com os eixos, com os planos e com a origem. Isso aqui eu vou explicar num outro videozinho, mas quando duas constantes A, B e C são iguais, temos uma elipsoide de revolução. Bom, a gente tem a expressão x quadrado, a quadrado, mais y quadrado, b quadrado, mais z quadrado, c quadrado, igual a 1. Então ele está falando desses A, B, C aqui. Mas quando eu tenho dois iguais, por exemplo, eu teria uma expressão do tipo x quadrado, 2 quadrado, mais y quadrado, 2 quadrado, mais z quadrado igual a 3, a quadrado igual a 1. Isso é uma figura de revolução. O que significa revolução? Então, neste caso, seria algo do tipo assim, eu tenho os três eixos, né, x, o z e o y, e o que acontece é que eu teria aqui, em algum dos planos, né, uma figura de revolução significa que eu peguei alguma curva e rotacionei com relação a algum outro eixo. Então, por exemplo, se eu tenho essa circunferência e rotaciono com relação ao eixo y, vou formar uma figura. Então, imagine tudo isso aqui rodando. Então, isso aqui vai formar uma figura, no caso vai formar um elipsoide, pessoal. Tá? Então imagina que isso aqui fosse um elipsoide, isso aqui está rodando assim, ó. Estou revolucionando assim, né? Então eu formei esse elipsoide. Pega uma moeda, né, dá um peteleco nela, você vai ver que ela vai formar uma figura, no caso da moeda redondinha, pode ser que forma uma esfera, né, ou dependendo do formato, vai formar um elipsoide. Tá? Se ele é de revolução, é se eu der um peteleco. Tá? Então no caso eu fiz um desenho aqui inicial, que era uma circunferência, deu um peteleco, rodou aqui, formou esse elipsoide.
A gente pode ver isso na equação, se isso aconteceu, quando for uma dessas duas, né, dessas três letrinhas forem iguais. Então a gente vai descobrir que é de revolução. A gente vai entender um pouco melhor se olhar o próximo slide. Tá? Talvez eu devesse ter trocado a ordem aqui, mas enfim. Vamos continuar. Então, nesse slide aqui, eu estou apresentando os cortes com os planos coordenados. Os planos coordenados são esses três: x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Também está em outro vídeo. Eu mostrei aí, eu falei do que são os planos coordenados. Tá? Só para relembrar aqui, por exemplo, z igual a 0 é o plano do chão. Mas só para desenhar aqui, já que vai que você não vai aproveitar aqui, você não precisa voltar lá no outro vídeo. Z igual a 0 é o plano do chão. Aqui vamos fazer um parâmetro, né? Z. Então, aqui é x e aqui é y. Z igual a 0 é esse plano do chão. X igual a 0 é o plano do fundo do vídeo. Y igual a 0 seria essa parede esquerda aqui. Então, olhando aqui, né, x igual a 0, eu tenho x, então seria essa parede, seria esse plano que passa aqui. Né, e ele intersecta a nossa figura, a nossa quádrica. E a interseção vai ser essa elipse aqui. Então, está escrito aqui, o que é a interseção? É uma elipse. Tá, é isso aqui. Se eu fizer com o plano y igual a 0, é esse plano da parede aqui. É uma elipse também. E eu só estou olhando desenho, porque eu não falei da equação aqui em cima. Se eu fizer z igual a 0, o plano do chão, já estou interceptando aqui com esse plano, e formar uma outra elipse. Como é que eu verifico isso, né? Através da equação. Bom, lembrando, você tem a equação x quadrado, a quadrado, mais y quadrado, b quadrado, mais z quadrado, c quadrado, igual a 1. Quando você faz interseção com o plano x igual a 0, você vai querer saber dos pontos que estão, como satisfazem a equação do elipsoide, e também satisfazem x igual a 0. O que você faz? Vai substituir x igual a 0 aqui. Substituir x igual a 0, né, esse termo some, e fica y quadrado, b quadrado, mais z quadrado, c quadrado igual a 1. Isso é a equação de uma elipse, né, da cônica. E é como se eu estivesse olhando aqui, né, eu tenho o eixo z, tá aqui, e o eixo y. Então essa é a equação da cônica com relação a esse plano aqui. Aí com os termos coordenados z e y. Aqui a mesma coisa, aqui eu vou no caso eu fiz y igual a 0, só ficou x quadrado e z quadrado. Então aqui eu tenho o z, e aqui eu tenho o x. Aí eu tenho a elipse desenhada aqui. E aqui também. Tudo bem? Esses são os três cortes com os planos coordenados. Mas eu posso pegar planos que sejam paralelos aos planos coordenados. Por exemplo, se eu pegar um plano que está aqui na frente, né? Que é paralelo a esse plano x igual a 0. Sei lá, x igual aqui é positivo, sei lá, x igual a 2. Como eu não sei aqui, né? Mas vamos supor, eu corto aqui. O que você imagina que vai dar? A mesma coisa, vai aparecer uma elipse aqui, tá? Mas aí eu vou ter, né? Aqui era 0, então ficou facinho aqui, eu só cancelei. Mas se eu pôr um outro número, o que acontece? Então, no slide eu coloco K, bem? Genérico, pode ser, sei lá, 1, 2, 3, meio, pi, raiz de 7, enfim, pode ser qualquer número. Daí, aqui seria uma pequena análise. Tá? É o seguinte, eu não vou colocar nenhum número, coloquei só uma letra. Então lembra, aqui era para ter x quadrado, a quadrado, mais blá blá blá. Substitui x por k, isolei ele, então ele veio para esse lado aqui. Então aqui ficou os valores nas variáveis, e esse aqui é o número, então eu substituo por esse número. E acontece o seguinte, né, isso você pode fazer para os outros planos também. O que acontece dá para visualizar, né, que quando você intercepta aqui e forma elipse, você vai para frente, vai interceptando, vão ser outras elipses, aqui também outras elipses. E isso acontece para valores que estão entre menos a e a. Então, por exemplo, se eu colocar um valor aqui que está entre menos a e a, esse número, ele vai ser um número que é menor que 1. Então, 1 menos esse número é uma coisa positiva. Então, isso ainda se torna elipse. Tudo bem? Porque isso aqui vai ficar, por exemplo, poder aparecer um número aqui, meio. Eu posso dividir isso aqui, esse lado por meio, para aparecer 1, divido essas expressões por meio, e ainda assim mantém uma elipse, a equação de uma elipse. O que acontece se eu pegar, né, eu estou analisando essa expressão aqui, 1 menos k quadrado sobre a quadrado. O que acontece se eu pegar um valor de k, que ele é maior que a? Então aqui, vamos supor, vamos fazer número para não ficar muito confuso. Eu tenho a, ele vale 2. Então eu estou olhando essa expressão, 1 menos k quadrado sobre 2 ao quadrado. Aí eu pego o k como sendo 3. Eu sei que 3 sobre 2 né, dá 1,5, é um número maior do que 1. Né? Então isso daqui, pessoal, isso aqui vai ser um número, quando eu levar ao quadrado, vai ficar maior que 1, então vai ficar 1 menos um número maior que 1, né? 1 menos alguma coisa vai ficar negativo. Isso aqui vai dar número menor que 0. Essa expressão dando negativa, pessoal, o que você acha que acontece? Ah, isso aqui tá no slide, mas eu estou explicando e a gente vai fazer um outro exemplo numérico, né? Para elipse, depois a gente pode fazer de hiperboloide ou de outros exemplos.
Eu estou explicando aqui no slide o que são essas coisas. Bom, deu negativo. E aí? Estou pegando um K muito grande. O que acontece é o seguinte, vamos visualizar primeiro. Eu peguei um K maior que A. O A é aqui, é o vértice. Se eu pego um K maior que A, significa, ó, estou fazendo X igual, sei lá, K mais A mais 2, uma coisa mais no caso, desculpa, o A está aqui, né? Pegando um plano que está um pouco mais na frente da figura. Então ele está intersectando aqui, ele está intersectando vazio. Significa que não existem pontos que satisfazem a equação e estão no plano ao mesmo tempo. Eu consigo ver, entender isso? Consegue, ó. Veja, aqui, pessoal, tem y² sobre b² é sempre positivo. Z² sobre c² é sempre positivo. Quando eu somo duas coisas positivas, o resultado é positivo. Mas aqui eu estou dizendo para vocês, eu estou olhando pontos, né, cuja intersecção com x igual a k, essa expressão vai dar negativo. Então, por um lado tem positivo, por outro lado tem negativo. Isso é um absurdo, uma contradição. Então, não existem pontos que estão no plano, x igual a k, né, com k maior que a, e estão na elipsoide ao mesmo tempo. Então, é esse tipo de análise que você pode fazer com os cortes por planos paralelos aos planos coordenados. E você pode fazer isso para os outros planos. E aqui eu tenho, só por causa do x eu faço, né, tá um resuminho aqui do que eu estava tentando explicar para vocês, né? Se isso aqui é positivo, ocorre isso aqui e a gente tem elipse. Se for negativo, a gente tem um absurdo. Tá? Então é vazio. E no caso, se for igual ou a zero, né? Eu vou voltar ali na figura. Se for igual, é exatamente o ponto que eu estou passando aqui. Né? Então vai ter só um ponto na interseção. Então se isso aqui der zero, eu estou na seguinte equação. Eu vou escrever nesse canto, vou pegar um espaço aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer aqui mesmo. Y² sobre b² mais z² sobre c² igual a zero. Quais são os pontos que satisfazem essa equação? Bem, então vamos pensar um pouco. Eu tenho duas coisas positivas. Tá? Positivas vamos colocar assim, não negativas, né? Que eu falei maior que zero, mas maior igual a zero, maior igual a zero. Eu posso aqui, maior, que é maior igual a zero, e aqui é maior igual a zero, e está dando zero. Ou ele vai ser maior que zero, ou vai ser zero. Então, se um dos dois aqui for diferente de zero, isso aqui já tinha que dar maior que zero, concorda? Então, a única coisa que é possível neste caso é que y² sobre b² seja zero. Isso implica que o y é igual a zero. E aqui que o z² sobre c² é igual a zero, o que implica que também que z é igual a zero. Então, eu vou ter exatamente quando x é igual a a, eu estou falando assim, quando ele passa aqui pelo ponto, a interseção só vai ser esse ponto. Só vai ser o ponto A0, 0. Porque o y e o z vai ser zero, né, olhando para a equação. E eu estou rolando o desenho também, estava vendo isso aí. Então, assim, dá para eu tirar essas informações, mesmo sem eu não ter o desenho. É o que está escrito aqui. Tudo bem? E a gente pode fazer essas mesmas análises para os outros planos. Então, essa é a figura chamada elipsoide, pessoal. Eu não vou fazer com o mesmo detalhe que eu falei agora para as outras figuras, mas eu vou apresentar elas, os nomes delas, para você entender também. Então, a gente vai ter, por exemplo, se um dos sinais da minha equação for negativo, a nossa figura vai ser o hiperboloide de uma folha. Tá? Por que de uma folha? Porque vai ter o de duas folhas, tá? Então a gente precisa distinguir esses dois. Então aqui também tem os eixos, certo? Então a gente vai analisar. No caso, o sinal de menos está no Z. Tá? Então, uma coisa que a gente pode ver, o sinal de menos está no Z, ela vai se alongar aqui em torno do eixo Z. Ela não toca o eixo Z, tá bem? Então tá aqui, ela não toca o eixo Z, mas ela toca o eixo X e o eixo Y. Então aqui você vai ter também alguns outros casos. Então eu poderia ter com o sinal de menos no X ou com o sinal de menos no Y. Então só vai mudar o desenho, né? No caso ela não vai tocar o eixo X aqui, no caso ela não vai tocar o eixo Y. Então assim, se ela não toca o eixo X, daqui também a figura ela vai se alongar em torno do eixo X. Ficou muito ruim o desenho, mas tem um desenho mais pra frente. Aqui eu falo um pouco sobre as simetrias. E também a gente tem... Bom, enfim, aqui tem a observação dizendo que ela se alonga com relação ao eixo onde tem um sinal de menos aí, né? Há alguns cortes, tá? Ela se chama hiperboloide porque em dois dos cortes, né, eu tenho hipérboles. Tudo bem? E nesse caso, nos cortes com z igual a zero, ou seja, o plano coordenado z igual a zero, eu vou ter elipses, tá? Só quando for cortando aqui, vão formando elipses. Então aqui eu tenho alguns planos paralelos aos planos coordenados, tem vários hipérboles e elipses. E aqui são as mesmas análises ali, mas que eu fiz com um pouquinho mais de detalhe para o elipsoide. E aqui a gente também tem os outros dois desenhos, né, por causa do sinal. Bem, vamos apresentar outras figuras agora.
No caso, quando eu tiver dois sinais negativos, eu vou ter o hiperboloide de duas folhas. Então, ele é formado por duas partes, por isso que eles são chamados de duas folhas. Tá? É hiperboloide também, porque em alguns cortes eu vou ter hipérbolas. E uma observação aqui, ela não toca dois eixos dessa vez. Ela não toca nem o eixo Y e nem o eixo Z. Né? E é justamente onde tem os sinais negativos. Tá? Então, isso aqui você descobre fazendo interseção com os eixos. Eu quero saber se ela toca o eixo Z. Ou seja, se faz x e y igual a zero. Que nem na elipsoide. A gente vai fazer exemplos numéricos depois, em outros vídeos. E aqui, né, tem outros exemplos. Então poderia ser sinal de menos no x e no z, ou sinal de menos no x e no y. Enfim, tem aqui os detalhes também. E aqui são os cortes com os planos coordenados. E no caso, então, são quando ela intersecta, né, a gente tem hipérboles. Aqui são os paralelos. E, bom, no caso, o x igual a zero não intersecta ninguém, mas depois que eu não pegar alguns outros valores, eu consigo descobrir, né, que ela intersecta e formam elipses. Essas seriam as figuras, as quádricas cêntricas. Então aqui são outros modelos, outros desenhos. A gente tem também as quádricas não cêntricas. Tá? São aquelas que têm duas variáveis ao quadrado e a outra não. Tá? A gente tem três possibilidades aqui de variáveis não ao quadrado, né? O x, y e o z. E também ajeitando aqui, a gente pode reescrever dessa forma. A gente pode isolar o z, o y, o x aqui e escrever as outras duas variáveis dividido por denominadores ao quadrado. E a gente também vai ter o joguinho de sinais aqui. Então a gente pode ver quando é tudo positivo, quando um for negativo, quando os dois for negativo, que tipo de figura forma. As análises são sempre as mesmas, tá, pessoal? Para a gente esboçar, quando a gente fizer uns vídeos numéricos, a gente vai partir do seguinte, usando esses princípios aqui. No caso aqui a gente tem o paraboloide elíptico, então é tudo positivo. Tá? Se o z for negativo, neste caso a variável que está de grau 1, né, troca o sinal, o que vai acontecer vai trocar a simetria da figura aqui. Né? No caso aqui é com cavidade para cima, quando é positivo, e quando é negativo com cavidade para baixo. Tudo bem? Então aqui eu tenho que ela só toca em um ponto com relação aos eixos, que é sempre na origem. Tá? E outras análises que a gente vai fazer com relação aos cortes. Né? Aqui tem também, fala um pouco da simetria, se é uma figura de revolução ou não. Então se dois desses termos aqui se os dois termos forem iguais, essa figura vai ser de revolução. A gente vai ver isso em exemplos numéricos. Tem algumas informações aqui no slide. E aqui tem os cortes paralelos. Não, desculpa, o corte com os planos coordenados. Então x igual a zero vai formar uma parábola, y igual a zero é outra parábola, e z igual a zero, no caso z igual a zero é só esse pontinho aqui. Tá? É um pontinho ao vértice. Paraboloide, pelo menos, duas dos cortes aí é uma parábola. Tá? Por que é elíptico? Você veja, na hora que a gente pegar os cortes com os planos paralelos, aqui eu tenho elipses. Então eu vou aqui, z igual a zero era só o ponto, z igual a 1, uma elipse. Essa figura cresce ao infinito, tá, pessoal? É um copinho aqui, mas se eu pegar z igual a 100, vai ter uma elipse lá. Tudo bem? Que são parábolas, enfim, tem essas análises aqui. E as outras possibilidades, ou quando eu coloco o x, quando o x é a variável, não está ao quadrado, então eu tenho as parábolas, o paraboloide com concavidades para os outros lados, por exemplo. Né? Então tem vários modelos aqui. Né? Então se o x positivo com cavidade está para vindo para a tela aqui, se o x no caso aqui, tem um erro, pessoal, aqui é x negativo, aqui vai ter que ser y, eu vou arrumar o slide lá. Aqui é y. Então é isso, tem esses vários modelinhos aí. Tem um outro, a última quádrica que a gente estuda, que é a quadra da batatinha Pringles. Tudo bem? Esse aqui é o paraboloide hiperbólico. Se você olhar aí a batatinha Pringles, ela tem esse formatinho aí, beleza? E o que acontece? A gente tem um sinal de menos, tá? E pode ser que tenha um sinal de menos aqui na variável que está só 100 graus, né, que está com grau 1 aqui. O que acontece é só muda aí a abertura dela, ela só muda, ela é refletida aqui com relação ao plano XY nesse caso, né? Mas a mesma coisa, aqui ela vai ter um vértice que passa pela origem, tá? E poderia ser y aqui, z quadrado, então poderia trocar. E a gente tem os cortes com os planos coordenados. Então aqui tem parábolas, eu tenho outra parábola, e aqui eu tenho parte de retas. Tá? Paraboloide, beleza, né? Por que é hiperbólico? Tem essas retas aqui, parece que tem, mas se você baixar só um pouquinho, vamos sem olhar o outro slide, baixa só um pouquinho aqui, você vai ver que isso aqui vai formar uma hipérbole, e aqui do outro lado vai ter outra hipérbole. Então você vai tendo hipérboles aqui, pessoal. Vamos olhar aqui os cortes paralelos aos cortes, aos planos coordenados. Né? Então eu tenho várias hipérboles aqui, inclusive quando eu passo aqui eu tenho outras hipérboles aqui em cima. Aqui eu tenho várias parábolas e outras parábolas. Também é chamado de sela de cavalo, tá, pessoal?
Eu falei batatinha Pringles, mas ele é mais conhecido como cela de cavalo, tá? Aqui, imagina que tem o cavalo, né? Aqui, e aqui as traseira do cavalo, aqui onde é a cabeça do cavalo, depende. Bom, enfim, imagina o cavalo desse jeito, né? Você pode pôr a cabeça dele aqui, a traseira dele aqui, mas isso aqui é a cela do cavalo. Tem algumas informações e tem os outros casos. Y, quando é x, tá, então aqui eu tenho y quadrado, x quadrado, aqui eu tenho x, y quadrado, z quadrado, etc. Então esse aqui eu encerro os slides. Tá? Então, como eu vou deixar ele lá para consulta, aí a gente faz exemplos numéricos em outros vídeos.